Olá, amigos. Bom dia. Vamos fazer a prece? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal. Senhor Jesus, nosso Mestre, nosso amigo, muito obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui realizando o nosso estudo da Escola de Moral Cristã, Centro Espírita Meimei. Abençoa, Senhor, esse momento. Esteja conosco durante esses estudos, nos auxiliando na compreensão, na reflexão e na fixação desses conteúdos que vamos estudar em nosso espírito. Também pedimos que esteja conosco no nosso dia a dia, nas mais variadas situações em que vão ser necessários que nós coloquemos em prática aquilo que estamos tentando aprender. Queremos pedir que abençoe a todos os amigos, todos os irmãos que estão nesse momento ligados a nós pelo pensamento e pelo coração. Que eles possam também ser amparados, cada um nas suas necessidades. Que o Senhor abençoe também a nossa cidade de Franca, todas as instituições religiosas que hoje se reúnem em favor do bem, em favor do amor, que todos também recebam a sua proteção, o seu amparo e as suas bênçãos. E assim, com muita alegria, nós iniciamos o nosso encontro da manhã de hoje. Muito obrigado por tudo, assim seja. Hoje nós vamos ler do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27º, Pedi e obtereis. Felicidade que a prece proporciona. É o item número 23. Vinde, vós que desejais crer. Os espíritos celestes acorrem a vos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre os tesouros para vos outorgar todos os benefícios. Homens incrédulos, se soubesseis quão grande bem faz a fé ao coração e como induz a alma ao arrependimento e à prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca o calor excessivo das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos encaminha para a senda que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão estais com Deus. Para vós já não há mistérios, eles se vos desvendam. Apóstolos do pensamento, é para vós a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Avançai pelas veredas da prece, e ouvireis as vozes dos anjos. Que harmonia! Já não são um ruído confuso e os sons estrídulos da terra. São as liras dos arcanjos, são as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicadas do que as brisas matinais
quando brincam na folhagem dos vossos bosques. Por entre que delícias não caminhareis, a vossa linguagem não poderá exprimir essa ventura. Tão rápida entra ela por todos os vossos poros, tão vivo e refrigerante é o manancial em que, orando, se bebe, dulçurosas vozes, inebriantes perfumes que a alma ouve e aspira, quando se lança a essas esferas desconhecidas, habitadas pela prece. Sem mescla de desejos carnais, são divinas todas as aspirações. Santo Agostinho, Paris, 1861. Então hoje o trecho do Evangelho vem falar para a gente a respeito da alegria, né, da felicidade, do bem-estar que a prece proporciona quando a gente consegue concentrar, envolver de verdade, né, colocar o nosso sentimento naquela prece, quando a gente faz, como a gente se sente bem, né? Às vezes parece que a gente até transcende a realidade. E não precisa ser uma prece de palavras complicadas, uma prece longa, uma prece muito bonita, né? O que faz a gente sentir isso, né? O que faz a gente ter essa realidade é o quanto a gente coloca o nosso coração nessa prece que a gente faz. E aqui fala, né, uma aventura que as palavras humanas não são capazes de exprimir. E é muito interessante no livro Os Mensageiros, né, que está sendo objeto do nosso estudo, tem um exemplo fantástico a respeito de uma prece. E nós vamos estar aqui, né, tentando narrar para vocês, como um exemplo de ilustração dessa página do Evangelho. A gente estava no posto de socorro, eles estavam ali naquela noite, né, de entretenimento, receberam a visita da família Bacelar. André Luiz e Vicente ficaram conversando com as moças, enquanto os pais, né, e os administradores do posto de socorro resolviam alguns assuntos, né, mais particulares. E então, ao se reunirem todos novamente, Cecília tocou uma música, né, uma composição dela própria. Na verdade, ela tocou duas, né, Tocata e Fuga, de Bach, e tocou uma que ela mesma havia composto para um espírito amado, né, que estava encarnado, e ela escreveu, né, compôs aquela música, e quando ela tocou, todos ficaram emocionados, né, porque realmente era uma música muito elevada, melodia elevada, letra elevada, e foi um momento de muita emoção. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Após ela terminar, Aniceto pediu para Ismália para que tocasse, né, para eles ali uma melodia que era das esferas que ela habitava. Lembrando que ela habitava esferas mais altas, né, já não morava ali na região de Nosso Lar, nem no posto de socorro. Morava em esferas mais altas, assim como a mãe de André Luiz. E então, claro, né, ela se sentou ao órgão e disse que oferecia aquela música, aquela melodia para o estimado amigo Aniceto, inclusive ele que havia pedido, né? E quando ela começou a dedilhar ali as teclas do órgão, André Luiz narra que sentiu uma vibração muito alta, uma emoção muito grande, e era uma música realmente sublime. Mas conforme ela ia tocando
ele percebeu que entranhado naquela melodia, naquelas notas musicais, tinha ali uma prece que ele não ouvia ela com os ouvidos, ela não estava cantando, mas ele sentia ela no espírito. Era uma prece inarticulada. Então, ele sentiu ali uma coisa diferente. Ele chega a dizer até que nunca havia meditado em Deus como naquele momento. Tão grande foi a emoção de ouvir, né, aquela melodia com aquela prece, né, inserida nela, mas de maneira inarticulada. Então, era uma coisa que nem ele, na condição de espírito, já, né, tinha como narrar para nós a emoção que ele viveu. E foi realmente, né, muito bonito. Ali no capítulo, chama Melodia Sublime, do livro Os Mensageiros, tem a letra. E eu quero convidar, né, vocês, quem tiver interesse, de ir lá e ler esse capítulo, que com certeza vocês não vão se arrepender. É uma leitura que vale a pena. Tem lá a letra da música que André Luiz ouviu na acústica do ser. Ninguém estava cantando, era uma música impregnada nas notas musicais, uma prece. Então, né, aconteceu novamente aquele fenômeno que havia acontecido quando Ismália fez a prece pelos que dormem lá, né, junto aos leitos. Ela estava tocando a música, então do alto caíam favos de luz que alcançavam a ela, e dela saíam e alcançavam a todos os que estavam presentes, na forma, dessa vez, né, de pequenas flores azuis. E André Luiz narra que a maioria ia para Aniceto, que inclusive, né, fez ele lembrar do começo, quando ele pediu para que ela tocasse. Então foi realmente um momento de muita emoção. André Luiz não conseguiu conter as lágrimas, e diz também que Aniceto, Alfredo, Vicente, outras senhoras que estavam presentes, né, enxugavam delicadamente, né, levando o lenço ao rosto. E aí, de repente, né, Ismália terminou aquela música. Parece que ela tocou mais uma agora com outro estilo, né, um pouco talvez mais alegre, para elevar um pouco, né, a energia, a alegria do ambiente. E então todos foram lá, né, agradecer, né, a família Bacelar, Aniceto e Alfredo. E André Luiz, na curiosidade, né, de pesquisador que ele era, foi perguntar para o chefe, né, Aniceto, a respeito daquela música, daquelas notas, daquela prece impregnada na música, inarticulada. E aí ele esclareceu, né, que da mesma maneira que eles viram os enfermos, viram aquela senhora sob os pesadelos, né, que ainda dormia, viram o Paulo, o caluniador. Da mesma maneira que eles, no espírito, ainda estavam com um conteúdo baixo, né, negativo, a Ismália já tinha um conteúdo elevado. E naquele momento ela dividiu com eles ali um pouquinho do que ela tinha por dentro. E aí ele disse que à noite, toda aquela estadia ali no posto de socorro, que já faz bastante tempo, né, que a gente está narrando, são vários capítulos do livro que contam, né, essa passagem deles pelo posto de socorro, que na verdade acredito que foi um dia só e uma noite, mas que aconteceu tanta coisa. Ele diz que aquilo ali foi muito proveitoso, porque como eles tinham ido na expedição, André Luiz e Vicente, né, para observar, aproveitar, né, aprender, ali eles tinham aprendido muito. E aquela noite ali fechou com chave de ouro aquela visita deles, porque a Cecília mostrou
a respeito do amor humano que ela sentia por aquele espírito amado com a sua composição. E Ismália mostrou o amor divino, né? Que, com aquela melodia vinda das esferas mais altas. E então eles foram repousar. No outro dia de manhã eles acordaram bem cedo. Alfredo, como ele havia prometido, emprestou o carro para que eles adiantassem um pouco, né? Porque eles tinham ficado aquele tempo no posto de socorro. E então eles partiram aqui para a terra. Aniceto, André Luiz e Vicente. E também veio o motorista trazer eles, e depois ele retornaria para o posto de socorro. André Luiz não fala muito a respeito do carro, mas é interessante. Ele dizia que era um pequeno veículo com asas, não tinha rodas, ele deslizava, né, apenas flutuando, né, apenas no ar, mas em baixa altura. Ele não decolava, ele se mantinha rente ao solo, mas sem tocar. E então eles aproveitaram ali, né, a possibilidade de usar o carro e andaram até meio-dia com o carro. E aí Aniceto, estou confundindo Alfredo e Aniceto toda hora hoje, né? Mas foi Aniceto. Ele foi explicando, né, que o veículo era movido por força eletromagnética, também precisava ser reabastecido, a máquina precisava de ser reparada, precisava da manutenção. E quando chegou por volta do meio-dia, né, eles não puderam mais continuar usando o veículo. Então eles pararam em um pequeno posto ali, que era destinado ao abastecimento, reparação da máquina, se despediram do motorista e continuaram. Aniceto falou assim que aproximadamente umas 4 horas de caminhada eles já iriam atingir aqui a crosta terrestre. Então eles vieram andando, né? Não era um ambiente trevoso, mas era um ambiente já muito pesado, era neblinado, né? Eles não tinham visão do espaço, né? Por conta da neblina. E Aniceto veio explicando que aquilo já era resultado dos pensamentos aqui, né? Dos encarnados, dos nossos, né? Pensamentos. Por isso que o ambiente já oferecia aquele peso, né? E aí André Luiz foi comparando, né? Como que realmente era diferente aquela estrada pavimentada que ligava nosso lar à terra com aquele caminho que eles estavam percorrendo. E depois de umas 2 horas de caminhada, eles já puderam ver a luz do sol. E foi assim já um momento muito gostoso, né? Que mesmo ainda naquele ambiente pesado, eles já sentiram um pouco do calor do sol, viram o brilho, né, do sol. E aí o instrutor continuou explicando que o sol na natureza é o mais alto representante de Deus que a gente tem. Ele explicou que em nosso lar eles veem o sol de uma maneira, aqui na Terra de outra. Em Júpiter ele se apresenta de outra maneira, com outro brilho. Em Saturno. E aí ele diz que em cada lugar o sol se apresenta de uma maneira, mas é sempre o mesmo sol. Então, eles já alcançando ali, né, um lugar um pouco mais próximo, eles puderam novamente utilizar a volitação e logo eles viram as matas de Petrópolis. Lembrando que eles estavam se dirigindo à cidade do Rio. E aí eles foram até o mar fazer exercícios de respiração, né, provavelmente para repor energias, né? Recuperar ali em contato com a água, com a natureza, muito do que eles tinham despendido na viagem. E Alfredo falou que eles iriam conhecer
uma oficina da cidade de Nosso Lar aqui na Terra, na cidade do Rio de Janeiro. E esse vai ser o tema, né, do nosso próximo domingo, que o nosso companheiro José Luiz vai trazer para nós esse capítulo, contar um pouquinho a respeito de uma oficina de Nosso Lar aqui no planeta Terra. Então a gente agradece a todos pela atenção, deseja uma excelente semana, um ótimo domingo e até mais. Tchau, tchau.